E aí galera, bem, hoje eu tô tentando gravar esse vídeo aqui para ensinar um pouco a vocês de programação sobre a OBR, que é uma Olimpíada Brasileira de Robótica, que é um torneio que acontece aqui no Brasil. Esse vídeo é mais focado para pessoa que está iniciando mesmo, que nunca teve contato com esse tipo de torneio e nunca teve contato com a programação assim, mais focada para competições. Eu vou tentar aqui passar um pouco de conhecimento que eu tenho para vocês. E é isso. Meu nome é Vinícius Pires, eu sou da escola SESI Jundiaí, aqui de Anápolis, Goiás. Bem, e o tipo de robô é esse tipo de robô aqui, que é o Lego Mindstorms EV3, pela Lego, né? Que vem várias pecinhas, motores e a central aqui dele. E cada equipe deve montar seu robô e ir para competição, montar, programar, etc. Bem, o software para programar esse tipo de robô se chama também Lego Mindstorms EV3, que é fornecido pelo site da Lego, que eu vou deixar na descrição. E a linguagem é LabVIEW, como vocês podem ver aqui. Bom, eu não pesquisei muito para fazer esse vídeo aqui, então eu peço desculpa se eu errar algum termo, etc. Porque eu tô fazendo esse vídeo aqui da minha própria experiência mesmo. E vou tentar aqui explicar um pouco as funções dos blocos e um pouco de lógica de programações para vocês. Vocês sabem como funciona esse bloco aqui, que é o de Move Stirling, que ele move duas rodas ao mesmo tempo. No caso aqui ele está movendo a B e a C. No caso aqui eu coloquei uma situação hipotética do motor B sendo o motor esquerdo e o C o direito. Aqui a gente deixa o motor ligado. Aqui a gente coloca a força, no caso está 75. Aqui ligado para segundos, o tempo você adiciona nesse slot aqui. Ligado por graus, 360 graus é igual a uma rotação do motor. E para rotação, que uma rotação é igual a 360 graus. Certo. Também é muito comum a gente usar o mover tank, que é utilizado mais para esteira, mas também é possível utilizar ele com rodas. Ele funciona quase igual esse Move Stirling aqui. A diferença é que você tem a Power Left, que é a força para a esquerda, e a força direita. Essas duas forças aqui, no caso aqui a força esquerda está para o motor B e a direita está para o motor C. Você pode alterar os motores clicando na letra e alterando. No caso você altera o lado esquerdo e o direito aqui. Vamos deixar aqui para C e B, que vem padrão. E também temos esse bloco aqui para mover somente um motor, sozinho. Que é isso, ele move o motor grande. Bem, sabendo desses motores, a gente também tem os sensores. Que eu vou usar por enquanto a aba aqui de medição das coisas. Que no caso aqui aparece alguns sensores. Bem, aqui a gente escolhe a porta. No caso da situação hipotética, o sensor 1 vai ser o sensor esquerdo e o 2 do direito. Eu vou abrir aqui um Paint para meio que desenhar como ficaria a roda e os sensores. As duas rodas ficariam assim. Eu sou horrível para desenhar, então não reparem no meu desenho. E no caso aqui, os sensores. E a linha preta, no caso, passaria mais ou menos aqui. Tá. Esse aqui seria muito superficial o robô. O esqueleto mesmo, com as rodas e os sensores. Como na situação hipotética aqui seria o motor B, que é o esquerdo. Aqui o C. Aqui o sensor 1 é o esquerdo. E o sensor 2 é o direito. Tá. Entendendo como está aqui o nosso robô, a gente já pode começar a falar sobre os blocos laranja, que são os controladores de fluxo. Blocos que são que a gente usa bastante é o bloco de ciclo e o de comutação, que é o switch. Ou seja, você vai ter aqui uma comparação sobre alguma coisa, uma medição, e ele vai dar valores entre sim ou não, ou então ele vai dar valores de casos. Caso o sensor V preto, caso o sensor V azul, caso ele não veja nenhum desses. E assim funciona o bloco de switch.
E aqui a gente tem vários parâmetros para passar para esse switch, como botões do bloco, sensor de cor, sensor infravermelho, rotação do motor, tempo, sensor de toque, enfim. E o sensor lógico também, que já eu vou explicar como funciona. A gente também tem o ciclo, que no caso é bastante útil também na OBR principalmente. Bem, o ciclo é basicamente um ciclo, não tem muito o que explicar como ele funciona. Vamos supor que eu ponho aqui pro motor D ficar ligado. Tá. Como o ciclo está infinito, o motor D estaria ligado, seria a mesma coisa de eu colocar no número de rotações aqui infinito. Mas também pode alterar o valor do loop. No caso, o loop vai fazer o ciclo até que alguma coisa aconteça. A gente tem aqui sensor de cor também, para a cor que você quiser. Também tem o count, que é para ele contar quantos ciclos ele fez. Vamos supor que eu insiro aqui 15. Ele vai sair do ciclo após 15 ciclos feitos. Também tem o tempo, que ele vai fazer por segundos. E também tem o lógico e vários outros sensores aqui, né? Tá. Também é muito utilizado variáveis. Vamos supor que, sei lá, eu quero fazer a subtração de dois sensores. Eu vou, no caso, também precisar de blocos matemáticos e variáveis. O que é uma variável? Variável é basicamente um número que pode variar. Vamos supor que aqui dentro do ciclo eu coloco para ele adicionar a intensidade da luz refletida na variável chamada luz. Vamos adicionar aqui uma nova variável, a variável chamada luz. Depois que o ciclo fizer 10 segundos de ciclo, no caso aqui a variável luz vai estar sempre alterando. Cada ciclo que faz, ele vai pegar o valor do sensor e vai jogar na variável luz. Então vai estar sempre alterando essa variável. E vamos supor que depois de 10 segundos com o robô andando e pegando o variável luz, no final ele vai me mostrar essa variável luz na tela do robô. No caso aqui eu vou pegar a variável luz e vou printar ela. Aqui, ó. No caso da variável a gente tem duas funções, que é escrever ou ler. A gente tem aqui alguns parâmetros como texto, numérico, lógica. Esse, acho que é raio, se eu não estou enganado, é raio numérico e lógico e raio lógico, mas eu não sei. Eu nunca usei esses dois parâmetros, espero usar mais pra frente. Eu só usei texto, numérico e lógico. Aqui eu vou escrever um valor número, que no caso ele vai escrever a intensidade da luz refletida. E aqui eu vou ler esse valor. No caso aqui eu tô para escrever, então eu vou colocar para ler o valor numérico e printar na tela. E vai ficar 5 segundos com esse valor printado. Então essa é a função de uma variável. Outro exemplo aqui para variáveis. Eu posso... Vamos supor que eu quero subtrair os dois sensores, o esquerdo pelo direito. Vamos supor que o esquerdo está no preto. Então, normalmente não vai dar um número muito alto. Aqui eu vou jogar para 7, pode ser. E no sensor direito aqui eu vou jogar para... como se fosse o branco, que dá um valor bastante alto. Eu vou jogar aqui para 40. Beleza. Então eu vou pegar aqui o sensor 1, que no caso estaria no preto, e o sensor 2, que no caso estaria o direito e estaria no branco. A gente tem esse bloco matemático aqui, que serve para quê? Para fazer contas matemáticas: adição, subtração, divisão, multiplicação, valor absoluto, raiz quadrada, expoente e o valor avançado. Esse avançado serve para você fazer algumas expressões aqui. Vamos supor que eu quero multiplicar o valor inserido no A por 100. Aqui eu vou multiplicar o valor A por 100, depois somar ele com 50 vezes o B.
Esse bloco avançado serve para você fazer algumas operações mais avançadas. Aqui é só conectar o bloco e pronto. No caso, sairia aqui o valor e você podia jogar, por exemplo, num bloco de comparar. Esse bloco de comparar, ele joga resultados lógicos, que é aquilo que eu falei para vocês, vamos supor, do switch lógico. Eu vou jogar esse valor aqui e vou colocar. Se esse valor for maior que ou maior ou igual a um valor, vamos jogar aqui 50, ele vai retornar verdadeiro. E aí, se ele retorna verdadeiro, eu coloco ele para andar para frente. Se ele retorna falso, eu ponho ele para andar para trás. Um exemplo aqui. Então, é assim que você vai montando a sua lógica. Vamos supor que você tem o valor de verde como 30. Não é esse valor. Você tem que fazer a comparação com o seu robô. Mas vamos supor que o verde vai dar 30 e o preto vai dar 5. Então, se o valor for maior ou igual a 10, significa que ele está no verde. Então, você põe aqui para ele virar. Vamos pôr aqui para ele virar. Beleza. Se ele não tiver maior ou igual a 10, significa que então que ele está no preto. Então, o robô deve seguir reto. E é assim que você vai montando a sua lógica. Bem, eu vou também aqui ensinar um pouco para vocês sobre MyBlock. MyBlock são o resumo de um bloco. É como você pegar a sua programação super extensa e colocasse ela para ser bem menor. Então, eu vou criar um segue-linha hipotético aqui. Segue, underline, linha. Bem, então eu vou tentar explicar aqui para vocês como funciona um segue-linha hipotético aqui, a coisa mais simples que tem. Vamos primeiro ao robô então. No caso aqui eu tenho o sensor 1 e o sensor 2. O sensor 1 é o esquerdo e o 2 o direito. Se os dois sensores estiverem no branco, significa que a linha preta está no meio, correto? Como nesse caso aqui do desenho. Então, o sensor 2 e o 1 no branco e linha preta no meio. Se algum dos sensores, vamos supor que o robô está andando aqui para frente e, no caso, se o robô anda para frente, o sensor 2 vai achar essa linha preta aqui e o sensor 1 vai continuar no branco. Então, aqui já dá para a gente criar a nossa lógica. Se o sensor 2 vê o preto, o robô deve virar para a direita. Porque aí no caso o robô iria virar e como ele ia virar aqui, o sensor 2 e o sensor 1 ia ficar aqui e o 2 aqui. E ele ia continuar seguindo aqui a linha. Essa vai ser a lógica que a gente vai usar para esse sensor super básico, para esse segue-linha super básico. Tá, sabendo disso, a gente cria aqui uma variável velocidade, que já vou explicar para vocês por que eu vou criar essa variável velocidade. E vamos ao código então. Eu vou pegar aqui a medida do sensor 1, que é o sensor da esquerda, e vou pegar a intensidade da luz refletida, certo? Eu vou colocar aqui um switch com o sensor de cor. Na real nem precisava desse sensor aqui. Tá, vamos lá. Eu vou pegar aqui um switch com sensor de cor, comparando a intensidade da luz refletida. O nosso sensor 1 é o esquerdo, então a gente sempre tem que lembrar de mudar a porta. Eu vou colocar aqui para se ele tiver maior ou igual a 40. Se o sensor 1 tiver maior ou igual a 40, ele vai entrar nessa parte aqui do switch, no caso a parte verdadeira. Se ele tiver maior ou igual a 40, ele vai estar no branco. Se não, ele vai estar aqui. Então, eu vou criar aqui. Se ele tiver maior ou igual a 40, eu também tenho que perguntar para o 2, certo? Então, se esse aqui está no branco, eu também tenho que conferir se o 2 também está no branco. Eu vou colocar um switch dentro de outro switch, certo? Deixa eu dar uma movida aqui para ficar melhor a visualização.
certo? Beleza. Aqui a gente tem, se o sensor 1 tiver maior ou igual a 40, ou seja, se o sensor 1 tiver tiver no branco, vou até adicionar um comentário aqui, se o lado esquerdo estiver no branco, ele vai verificar com o lado direito, no caso é a porta 2 do sensor de cor. Porta 2, ele vai verificar também se o sensor da direita está no branco. No caso, se o sensor 1 estiver no branco, ele vai ver se o sensor 2 também está no branco. Então, se o sensor 2 estiver também no branco, ele deve ir reto. Por quê? Porque aí a linha preta estaria no meio. Então, vamos colocar aqui para o robô andar para frente. Colocar aqui uma velocidade hipotética também. Agora, vamos começar com as partes que ele deve virar. Se o sensor 1 estiver no preto, ele deve virar para a esquerda, certo? Se o sensor 1 vê o preto aqui, ele deve virar para a esquerda. No caso, vamos lá. Se o sensor 1 não estiver maior ou igual a 40, significa que ele está menor ou igual a 40. Então pode sim ser um preto. Então vamos colocar aqui para o robô. No caso aqui o 1 é o lado esquerdo do robô, então ele tem que virar para a esquerda. Vamos deixar ligado aqui, virar para a esquerda. Certo. Mas agora, se o sensor 1 estiver no branco e o sensor 2 não tiver, significa que está acontecendo isso aqui, ó. Significa que tem uma linha assim e o sensor 2 já chegou nesse ponto aqui, mas o sensor 1 está ainda no branco. Então a gente tem que virar para a direita. No caso, o sensor 1, que é o da esquerda, vai estar no branco e o 2 não, o 2 vai estar menor ou igual a 50, ou seja, ele pode estar no preto. Então ele deve virar para a direita. Agora vou mostrar para vocês o que é o MyBlock. O MyBlock é basicamente o resumo de uma programação. Vamos supor que a gente criou aqui essa programação para fazer um segue-linha super básico e quer que a gente coloque ela numa lógica de programação aqui. Agora sim entra a questão do bloco de velocidade. Eu vou colocar esse bloco, essa variável de velocidade aqui em todos os blocos para velocidade aqui. Por que eu criei essa variável velocidade? Porque quando eu fosse usar o MyBlock, para quem não sabe, ele vem como um bloco comum assim, a diferença é que ele vem com aqui azul. E então eu preciso criar um parâmetro velocidade como se fosse esse de rotação aqui. Para mim não ficar indo no MyBlock modificar toda vez aqui, botar assim, assim, assim. Sempre que eu tiver que alterar, eu não vou alterar aqui manualmente dentro do MyBlock. Eu só vou alterar um parâmetro aqui na lógica de programação. Então aqui na variável tá para escrever, eu vou alterar todas para ler um valor numérico, que no caso vai ser esse valor que a gente vai inserir aqui. E vou conectar aqui na parte da força. Tá, agora a parte do MyBlock. Eu vou selecionar toda a programação que eu quero resumir. E vou aqui em Tools, em português Ferramentas. Aqui está escrito MyBlock Builder, mas em português fica... porque tem vários softwares em português e fica aqui então meu construtor de blocos. Você clica aqui e vai abrir essa interface. Aqui você vai colocar o nome do seu bloco, no caso eu vou escrever segue linha. E aqui uma descrição do seu bloco. E o nome não pode ser o mesmo nome da programação, então vou escrever segue linha aqui sem um underline. A descrição eu vou escrever seguir a linha. Essa descrição aqui é opcional, mas é bom para a questão de organização. O ícone do bloco eu vou colocar esse aqui, porque é para seguir a linha, mas pode ser qualquer um, esse aqui é mais questão de organização. E aqui entra a questão do parâmetro, que é essa questão da velocidade aqui. Eu vou adicionar apenas um parâmetro com nome de velocidade, no caso aqui ó, configuração do parâmetro, nome eu vou colocar velocidade. Vai ser um tipo de entrada, que eu vou entrar com um valor aqui. E o ícone eu vou colocar esse aqui de força.
Tá vendo? O nosso bloco começa a tomar forma. Se eu quisesse, eu podia adicionar vários e vários parâmetros aqui. Mas como para mim, para essa programação é útil somente o de velocidade, eu vou colocar só o de velocidade. Depois de vir Finish, ele vai abrir outra guia aqui com a programação. E aqui no SegLin ele vai ficar só esse bloco aqui. E aqui vem a questão que eu falei para vocês sobre o parâmetro. Aqui, se eu escrevo velocidade 100... Tá, eu escrevi velocidade 100 aqui, mas não iria alterar, por quê? Porque para mim adicionar, eu não dei nenhuma função, seria como um dado inserido numa variável que eu não vou usar dentro da programação, ou seja, inútil. Tá, como que eu deixo isso funcional? Eu pego esse parâmetro aqui de velocidade e conecto na variável. Assim, todo o valor que eu inseri aqui na variável, ele vai jogar nessa variável velocidade, que vai jogar em todos esses parâmetros. Tá, certo. A gente já tem o MyBlock. Por que eu criei esse MyBlock? Porque normalmente você vai ter o MyBlock das funções, ou seja, MyBlock da função de seguir linha, MyBlock da função de virar no verde, e vai ter o seu código principal. No seu código principal, você vai poder criar a sua lógica de programação, vamos dizer assim. Eu não coloquei isso aqui dentro de um loop, porque como eu vou criar a minha lógica de programação que já vai estar dentro de um loop aqui, se eu colocasse isso dentro de um loop infinito, por exemplo, quando eu chegasse aqui, a programação chegasse na parte do MyBlock, ele iria ficar infinitamente no MyBlock e não ia continuar fazendo o ciclo com as verificações. Beleza. Eu já tenho um bloco aqui somente para ele seguir a linha. O que que eu tenho mais na OBR? Eu tenho o bloco de virar no verde. Vamos supor que eu crio aqui vira verde. O vira verde vai ser simples. Ele vai andar uma rotação para frente e vai virar para a direita, vamos supor. Vira verde direita. E também o vira verde esquerda. Vamos colocar aqui. Esquerda. Tá. Eu tenho o vira verde direita e o vira verde esquerda. Eu vou inserir aqui o valor para esquerda. Beleza. No caso aqui tá para o robô andar para frente e virar. Eu vou criar aqui os MyBlocks também. MyBlock Builder, vira direita. Vou colocar esse parâmetro aqui, esse bloco aqui. Aqui, como já está tudo definido aqui dentro, eu não vou colocar parâmetros, então eu só vou finalizar. E o vira esquerda. Vou criar aqui também o MyBlock. Vira esquerda. O nome é bastante importante para você não se confundir quando você for programar. Já tem aqui os dois blocos e vou criar também o bloco de 180, que é quando ele vê dois verdes na mesa e precisa virar. Eu vou usar aqui a função do MoveTank, que eu vou ligar o motor B para 50 e o motor C para menos 50. No caso, ele vai andar com a roda para frente e a outra para trás, fazendo o robô girar no torno dele mesmo. Supondo que aqui o robô tenha girado 180 graus, já podemos criar o MyBlock. Mas aqui talvez não seria viável criar um MyBlock somente desse bloco, mas como, lógico, quando você for fazer seu robô, você vai ter que criar muito bloco. No caso do meu robô, eu estou criando pelo menos uns 15 blocos, então não fica viável você colocar 15 blocos só para ele fazer uma função aqui no seu código principal. Fica muito bagunçado e difícil de programar. Bem, então criando o MyBlock aqui também do 180, meu construtor de bloco 180, certo? Finish. Certo, eu tenho aqui então algumas funções básicas da OBR. Eu vou aqui para o meu código principal. No meu código principal, eu vou colocar ele dentro de um ciclo. Esse ciclo pode ser ilimitado ou não, depende do seu projeto. Aqui eu vou colocar o sensor esquerdo. Vamos aqui, Color Sensor. Comparar a cor. Se o sensor esquerdo vê o verde,
ele vai fazer o que? Ele tem que virar para a esquerda, certo? No caso seria se tivesse uma linha assim. Gente, desculpa meu desenho, eu não sei, ainda mais no Paint, meu Deus. Supondo que tenha um verde aqui. Se esse sensor pega o verde, ele tem que virar para a esquerda, conforme cita o manual da OBR. Então vamos pôr aqui. Se o sensor 1 achou o verde do lado esquerdo, que é o sensor 1, eu preciso do vira à esquerda. Tá vendo? Vira à esquerda. Então eu só vou jogar esse bloco aqui e ele iria virar para a esquerda. Se não, eu vou ter que fazer outra comparação, que é o que? Se o sensor viu para a direita, no caso eu vou puxar outro switch, eu vou colocar aqui na parte negativa, que depois dele verificar se sim, se ele não tiver visto, ele vai verificar com outro sensor, que esse sensor é da porta 2, sensor direito. Ele vai perguntar para o sensor de cor se o sensor 2, que é o da direita, viu o verde. Beleza, se o sensor viu verde, ele tem que virar para a direita, certo? Então vamos puxar o vira direita. Se ele não viu nenhum dos dois verdes, ele tem que seguir a linha normalmente, certo? Então vamos pegar aqui o segue linha. E é basicamente isso. Tem que fazer uma parte pro 180, que seria isso aqui, ó. Se o sensor 1 e o 2 vê o verde, certo? Então se o sensor 1 viu o verde e o 2 também, que eu já posso até copiar esse bloco aqui, ou seja, se o sensor 1 e o sensor 2 viu verde, ele deve dar um 180. Beleza, vamos puxar aqui o 180 dos MyBlock. Então se os dois viu, ele 180. Se o 1 viu o verde, mas o 2 não viu, ele tem que virar para a esquerda, que no caso volta a essa situação aqui. Beleza. Esse aqui é o super básico aqui, aí aqui a gente insere os valores da velocidade e pronto. Esse aqui é o super básico para você começar aí montar sua lógica e tal. Para quem não sabe nada, esse aqui é um tutorial para pessoa que nunca foi em um torneio ou tem muito pouca experiência com programação voltada para torneio, etc. Então aqui a gente viu as funções dos blocos de fluxo, né? Aqui a gente tem o loop, que é o ciclo. Vamos supor que aqui no final da rampa, a gente tem o prata, certo? O prata dá um valor muito mais alto do que o branco. Então se o branco a gente está usando 40, vamos pôr aqui para ele... O robô só vai parar quando ele vê o prata. Então, quando o sensor de cor vê o prata, ele vai pular para a programação da rampa. No caso, você pode até criar outro MyBlock aqui, mas eu não vou ensinar ainda porque a videoaula vai ficar muito longa. Mas é basicamente isso que você precisa para começar, certo? Então a gente viu aqui o ciclo, o switch, que são esses blocos de verificação, se sim, se não. Então a gente também viu esses blocos matemáticos para uma programação mais bem elaborada. Esse bloco também é bastante útil, na minha programação mesmo eu uso bastante ele. A gente viu o uso de variáveis, que é essencial o uso dela. O de MyBlock e os blocos lógicos, que também é bastante essencial. Bem, eu vou finalizar aqui, eu peço desculpa por qualquer coisa, porque eu mesmo nunca gravei um vídeo assim. E é isso, espero que vocês tenham adquirido algum tipo de conhecimento com essa videoaula. Qualquer dúvida vocês podem chamar aí no e-mail que vou deixar na descrição. Às vezes eu demoro um pouco a responder, mas provavelmente eu vou responder. E é isso, valeu!